Bleach voltou recentemente para seu último arco e para comemorar isso, criamos um top 10 dos personagens mais poderosos de Bleach. Mas antes, já aviso que esse vídeo vai estar cheio de spoilers deste último arco. Mas se você não se importa, bora conferir esse top 10. Só lembrando de deixar o seu like nesse vídeo, curtir e compartilhar com os amigos que curtem Bleach. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, então só bora. Menções honrosas, vamos começar com algumas menções honrosas aqui. Primeiro, Toshiro Hitsugaya, o Shinigami prodígio que atingiu todo o seu poder nesse último arco. Urui Ushida, um Quincy designado como A, a antítese. Julgram, um Quincy designado como B, a balança. E é claro, Rei das Almas. Mas como ele ainda estava envolto em mistérios, optamos por não colocá-lo nessa lista. Tem outros, mas vamos citar esses três. E caso queira uma parte 2, comentem aí. Agora bora começar. No top 10 para iniciar essa lista, Kisuke Urahara. Kisuke Urahara é o ex-capitão da 12ª Divisão e sem dúvida um dos personagens mais inteligentes de Bleach. Ele foi tímido e inseguro quando se tornou o capitão. Mas quando fomos apresentados a ele nos últimos dias, os dias atuais no caso, ele está confiante e tão afiado quanto possível. Ele se estabeleceu no mundo humano depois de deixar sua vida no Gotei 13, abrindo uma pequena loja. Embora pareça uma loja comum de conveniência do lado de fora, na verdade trata de produtos Shinigamis e é um lugar onde Soul Reapers vêm fazer compras. Seu grande intelecto fez ser reconhecido por vários personagens poderosos, como Aizen e o próprio Capitão Yamamoto. E esse foi o motivo que fez ser considerado um grande poder na guerra pelo Underage. Além de seu intelecto, Urahara se destaca como um personagem com uma das histórias mais interessantes de Bankai, pois ele aprendeu em apenas 3 dias algo que normalmente leva anos para a maioria dos Soul Reapers aprenderem. Falando na sua Bankai, ela permite que ele reestruture tudo na sua área de alcance. Ele também é um mestre espadachim, além de muito habilidoso no combate corpo a corpo. Seu conjunto de habilidade o faz ser temido e respeitado. Kenpachi Zaraki. Dizer que Kenpachi Zaraki gosta de uma boa luta é desnecessário, pois o capitão da 11ª Divisão deixa isso claro desde o primeiro segundo que apareceu. Ele vive para lutar, tanto é conhecido por prolongar brigas, dando tempo ao oponente para se recuperar antes de dar o seu golpe final, além de ficar colocando restrições em si mesmo para poder aproveitar mais a batalha, como seu tapa-olho que limita a sua Reiatsu. Com a 11ª Divisão sendo especializada em lutas de espadas, Kenpachi com certeza dá o exemplo, pois ele é um espadachim tão talentoso que raramente usa as duas mãos. Por um tempo, Kenpachi foi o único capitão que não tinha uma Bankai, mas ele é tão forte que nunca precisou de uma. No início, as pessoas assumiram que sua Zanpakuto estava aparentemente sempre no seu estado liberado, devido à força absoluta de Kenpachi. Uma vez que sua Zanpakuto fosse realmente liberada, seu tamanho e força poderiam destruir um meteoro gigante em instantes. Já sua Bankai o transforma em um Oni irracional com uma força praticamente imensurável. Zaraki é tão poderoso que nem mesmo Grammy conseguiu imaginar algo que o derrotasse. Suas habilidades o fizeram ser considerado um poder de guerra pelo Underage. Sem dúvidas, um dos lutadores mais formidáveis do universo de Bleach. 8. Shunsui Kyoraku. Shunsui Kyoraku é atualmente o capitão da 1ª Divisão e sem dúvida um dos capitães mais poderosos que já existiram. Ele é um mestre espadachim e sendo ambidestro é capaz de manejar lâminas duplas com facilidade. Embora Shunsui possa parecer despreocupado, ele é capitão há centenas de anos, fazendo com que sua sabedoria seja inigualável para a maioria ao seu redor, e até mesmo Byakuya e Kenpachi têm bastante consideração por ele. Shunsui não gosta particularmente de ir à batalha, mas quando ele ativa sua Bankai, poucas pessoas conseguem sair vivas dela. Uma aura de desespero aparece no campo de batalha e ele tem a capacidade de alterar a realidade das pessoas, criando um ambiente completamente sob seu controle, semelhante a um teatro. Sua força e atitude o permitiram lutar contra o Coyote Stark, o Primeira Espada e o poderoso Lily Barro. 7. Lily Barro. E falando nele, Lily é o líder da guarda de elite do Ivan. Lily Barro é um atirador incomparável. Ele tem precisão perfeita e é garantido que ele vai sempre acertar o seu alvo e destruir ele com o seu rifle. Isso se deve ao fato de que Lily é capaz de perfurar qualquer coisa porque nada é forte o suficiente para bloquear ou combater o seu poder. Além disso, ele é capaz de disparar rajadas de energia que podem destruir completamente cidades inteiras em um piscar de olhos. Piscou aí? Destruiu. Quando Lily se transforma e ativa sua Volt Standing, ele se torna uma máquina de matar quase imparável. Ao contrário de muitos dos seus parceiros, seu Volt Standing tem uma segunda forma.
e quando ele acessa, pode regenerar qualquer parte do seu corpo. Além da sua força esmagadora, Lily é muito leal a Wonderwitch. Ele acredita em Ivan e acredita na causa do Quincy, resultando em sua vontade de fazer qualquer coisa para ter sucesso. É essa determinação que o torna tão mortal. 6. Geraldo Valkyrie. Não é Geraldo Alckmin, tá? Geraldo Valkyrie. Ele é um dos lutadores mais fortes do exército do Quincy de Ivan e um dos mais poderosos de Bleach como um todo. Ele é o coração do Rei das Almas e tem uma habilidade inata conhecida como Milagre, que lhe permite sair vitorioso apesar das probabilidades aparentemente impossíveis. Quanto mais difícil a situação parece, mais forte a sua habilidade se torna. Se um oponente tiver a sorte de acertar um golpe nele, provavelmente desejará não ter feito isso, pois ele pode converter qualquer dano físico infligido a ele em aumentado de tamanho e poder. Como se isso não bastasse, ele é capaz de criar asas e voar, se a ocasião exigir. Gerard, teoricamente, permaneceu invencível até o final da história, tendo lutado contra vários capitães ao mesmo tempo e permanecendo de pé. Nem mesmo a Bankai de Zaraki Kenpachi conseguiu parar essa ameaça, somente quando Ivan absorve seus poderes que Gerald encontra o seu fim. 5. Ichigo Kurosaki. O protagonista principal de Bleach. O favorito dos fãs, Ichigo é um adolescente aparentemente comum quando o conhecemos, mas ele se torna o salvador do mundo ao longo da série. Ele fica mais forte a cada arco, pois está constantemente desbloqueando novos poderes. É coisa de um protagonista comum. Seu profundo relacionamento com sua Zanpakuto é o que torna seu poder tão avassalador. Mesmo antes de aprender as habilidades de combate Shinigami, ele era um excelente lutador, tendo estudado artes marciais desde jovem. Enquanto Ichigo foi apenas um ceifador de almas substituto, ele superou a maioria dos capitães de habilidade e combate em um período de tempo relativamente curto. Sua Bankai não é chamativa como a maioria dos demais, mas concede um grande aumento de velocidade e força. Após descobrir que o real espírito da sua Zanpakuto era o seu Hollow, Ichigo desbloqueia uma nova forma da sua Zanpakuto, podendo usar todos os seus poderes em equilíbrio. A força da sua Bankai era tão terrível que Ivan optou por quebrá-la logo que ativada para não ter problemas. Ichigo pode não ter nos mostrado o que sua nova Bankai podia fazer, mas o seu coração e determinação combinados com sua abundância de energia espiritual fazem dele um dos personagens mais fortes e respeitados de Bleach. 4. Sasuke Aizen. O principal antagonista de Bleach, Sasuke Aizen, foi capitão da Gotei 13, liderando a 5ª divisão. Ele secretamente trabalha contra os Soul Reapers, no entanto, levantando um exército de arrancar para enfrentá-los para conseguir seus objetivos. Aizen cria o espada superpoderoso Arrancar para destruir os ceifadores de almas e a sociedade das almas. Seu objetivo final é se transformar no mais forte do planeta inteiro. Aizen é capaz de prender seus inimigos em ilusões convincentes com sua poderosa e icônica Zanpakuto, Kyoga Suihetsu. E depois de deixá-los confusos, ele geralmente consegue derrotá-los com facilidade. Aizen é tão poderoso que Ichigo só conseguiu vencê-lo após abrir mão dos seus poderes de Shinigami em troca de um aumento repentino das suas habilidades. Aizen tem uma Heiatsu tão grande que o Wonderwitch o considerou um poder de guerra, mas o que finalmente dá a Aizen uma classificação tão alta nessa lista é o fato de que Ichigo nunca poderia ter parado o Rei Quincy sem a sua ajuda. Mesmo depois de tudo que Aizen fez com a Sociedade das Almas, eles ainda pediram ajuda a ele. 3. Ichibi Ryosuke. Ichibi Ryosuke é o capitão da Guarda Real, encarregado de proteger o Rei das Almas e a família real. Suas habilidades são semelhantes às de um deus, pois ele é capaz de manipular o mundo metafísico. Ichibi pode transformar um conceito em uma ideia. Se ele der a alguém o nome de inseto, por exemplo, eles se tornarão tão fracos quanto um. Isso é algo que ele usa contra o Rei Ivan, chamando-o de formiga, o que resulta em ele se tornar tão fraco quanto uma formiga em um curto período de tempo. Ichibi criou os nomes de praticamente tudo na Sociedade das Almas. Ele cunhou os termos Bankai e Zanpakuto, e ele conhece os nomes de cada Zanpakuto de cada ceifador das almas na Gotei 13. Como os outros nessa lista, Ichibi tem o poder de regeneração. No entanto, sua habilidade leva um passo adiante, pois ele pode restaurar completamente seu corpo, mesmo que tenha sido destruído desde que alguém diga o seu nome. Ele é incrivelmente forte e altamente proficiente em Kido, usando feitiços sem ter que dizer nada dos encantamentos. Com certeza digno de ser líder da divisão número 0. 2. Gen Ryosai Shigekuni Yamamoto. Antes da sua morte, Yamamoto era o capitão comandante da Gotei 13. Ele é conhecido por ser o mais poderoso ceifador das almas de todos os tempos,
um guerreiro ridiculamente forte cuja Bankai faz todos os outros parecerem mansos em comparação. Zanka no Tachi permite que Yamamoto controle o fogo, mas é muito mais complicado do que isso. Estamos falando de calor superior a 15 milhões de graus. Calor tão quente que é quase impossível de compreender. Tanto que sua Bankai não queima, ela simplesmente incinera tudo. É sem dúvida a Bankai mais poderosa da história de Bleach, e foi ela que derrotou o Rei Quincy há 1000 anos atrás. Além do mais, Yamamoto pode controlar os mortos. Se ele derrubar um inimigo com a sua lâmina, ele pode trazê-lo de volta à vida, na forma de um cadáver completamente queimado, para lutar ao lado dele na batalha. E com mais de 2 milênios de experiência em combate, não há ninguém mais habilidoso com uma lâmina, o que significa que soldados zumbis não são difíceis de encontrar. Mesmo sem uma espada, ele é mortal, usando seu Sokotsu, um soco de 2 punhos, para transformar seus inimigos em pó. Ivan. Você provavelmente está se perguntando quem é mais poderoso, ou quem é poderoso o suficiente para matar alguém tão forte quanto Yamamoto. Ivan não apenas mata Yamamoto, ele também destrói totalmente com uma torrente de flecha lançada do seu dedo. É claro que primeiro Yamamoto lutou com uma espécie de clone do Rei Ivan, para somente depois de o verdadeiro aparecer, mas isso não tira o mérito do Rei Quincy. O filho do Rei das Almas é incrivelmente poderoso. Ele tem a habilidade de retirar as habilidades dos outros, sugando-as e matando-as. Isso significa que não há fim para quão forte ele pode se tornar. Depois que ele absorveu o Rei das Almas, seus níveis de poder se tornam tão imensuráveis que não dá pra medir. Eu acho que é isso que é imensurável, né? Enfim. Entre os muitos outros poderes que ele possui estão Blush, uma técnica do Quincy que dá ao usuário capacidades sobre-humanas. Sanct Bog, a capacidade de convocar um enorme arco com poder suficiente para impulsioná-lo de volta para o seu palácio se necessário. Ele também é capaz de manifestar criaturas semelhantes a morcegos de um olho que atacarão qualquer Shinigami nas proximidades. Mas seu poder mais aterrorizante é de ver o futuro e mudar a realidade para qualquer futuro que ele queira. Foi assim que ele quebrou a Bankai de Ichigo. Acho que não há dúvidas que o Rei Quincy é o personagem mais forte de Bleach. Esse foi o vídeo, comenta aí o que vocês acharam da lista e se você concorda com ela. Não se esqueçam de dar sugestões para os próximos vídeos. E é isso, eu acho que eu vou ficando nessa. Até a próxima, fui, falou.